Muito bem, esse é o Oriente. Estamos aqui direto de Valinhos para todo o Brasil e o mundo, né? Através das redes sociais, através do Twitter, através do nosso site. Depois tudo isso vai ficar armazenado no nosso site. Você pode voltar no programa, pegar as informações, os contatos desses convidados, que vão estar todos lá, né? E entrar em contato posteriormente. Por exemplo, o Milton estava contando aqui em off que a ONG também já fez o curso, né, Milton? Conta para nós, elas já são clientes, então, do curso, já foram alunas? Eu creio que elas estão passando exatamente por esse processo de profissionalização da organização. E por conta disso, alguns gestores, educadores, já fizeram o curso, inclusive, né? Porque acredito que existe até uma dificuldade em lidar com o que entra voluntariamente e o que sai voluntariamente, né? Porque quando entra com nota fiscal, controle de estoque, numa loja, é uma situação. Agora, numa gestão onde você tem tanta boa vontade, pode se confundir bastante as coisas e a gente se perder bastante na questão da legislação e da lida como um todo da ONG, né? Exatamente. E neste curso nós buscamos também promover para esses gestores outras questões, como, por exemplo, a inclusão de pessoa com deficiência. Então nós teremos um módulo específico sobre essa questão da pessoa com deficiência, de como esses projetos podem ter voluntários, profissionais e também educandos que possam receber, né, os serviços que são oferecidos. Tem outras questões, por exemplo, como introduzir a questão do meio ambiente no projeto. Então, enfim, tem um leque enorme de possibilidades de assuntos que podem ser tratados, além da questão administrativa e gerencial propriamente dita. O foco é infinito nesse sentido, né? O serviço Exato, público é muito amplo. é cuidar do planeta com os seus habitantes, né? Por aí eu acho que a gente pode voltar ao assunto, padre, porque tudo vem da criação, tudo vem de Deus, mas nem tudo é ONG. Com certeza. Né? Eu creio assim, Laércio, que aquilo que o Santo Padre tem alertado a igreja é no sentido para que a gente não perca a mística Sim. do servir, né? Do porquê que nós servirmos. Porque, de repente, quando ele diz assim, né, para a gente não tomar cuidado, para a igreja não se tornar uma ONG, para a gente não ficar preocupado com quantidade de pessoas, documentos, valores, dinheiro, que dinheiro que a gente vai fazer. Porque Jesus, quando ele enviou os apóstolos, ele diz, né, não leve sandália, não leve túnica, não leve cajado, né, quer dizer, confie em Deus, né, confie em Deus. Então, de repente, a gente deixa de lado a mística, a oração, a confiança em Deus, porque tudo é Deus quem faz, a partir de nós, né, através da nossa ação, e passamos a nos preocupar com quantidade, né? É claro que a igreja hoje, nós não podemos vamos dizer assim, também não fazer as coisas amadoristicamente. Temos que ter, hoje, por exemplo, uma pastoral carcerária, uma pastoral da criança, todas as pastorais, elas formam os seus voluntários, elas formam as pessoas para aquilo. Porque como é que a pessoa vai dar algo que ela não recebeu? Não, é muito bonito, padre, porque a gente está falando aqui em off sobre isso, mas eu creio que antes de dizer sobre o que a gente comentou, a igreja ela tem que ser uma incubadora, uma sementeira de ONGs. Justamente. Né? Ela incendiária. É a mãe, ela é incendiária maior, sim, isso. Com certeza. Ela envia, ela lança nova vida na sociedade. Né? Mas ela em si é maior que tudo espiritualidade com isso. mística, né? Quer dizer, eu estou fazendo bem, né, em vista de um bem maior. Porque aí entra aquela questão da fé, né? A questão do amor. Tem muita gente que faz o bem e nem sabe que está servindo a Deus. Sim. Né? E no fundo está fazendo o bem. E aonde está o verdadeiro amor, a reta intenção, aí está Sem Deus. dúvida. Mas é por isso que eu penso também que a igreja, nesse sentido, ela tem que ter nos seus momentos místicos profundidade. Sem dúvida. Né? Senão nós ficamos só num domingo social, num salão, cantando músicas, todo mundo arrumadinho, né? Bem comportado, olhando as palavras bonitas que o Padre André vai dizer. Não é isso.
É muito mais do que isso. Eu penso assim, sabe, Léo? É como se fosse robô. Robô não tem alma. Sim. Entendeu? O robô, ele faz aquilo mecanicamente. É para que nós, que trabalhamos na igreja, trabalhamos com seres humanos, nós não corramos o risco de nos transformarmos em robôs. Nós somos seres humanos, temos uma alma dentro de nós. E essa alma vem de Deus. Esta alma, a sua essência é o amor de Deus, que me impele a servir. Achei tão bonito as palavras do Papa Francisco, né, na sua última homilia, na missa de envio com os jovens, né, quando ele dividiu a sua homilia nessas 3 palavras: ide, sem medo e servir. Quer dizer, essas 3 coisas, elas não podem estar separadas. Uma coisa interessante, que a gente vai ter um VT agora, né, até vou me antecipar ao VT, mas eles fazem um trabalho numa época do ano. Então, por exemplo, esses trabalhos que tem uma época do ano, a gente até mesmo na renovação carismática, muitas vezes se fazia um cenáculo por ano, algumas regiões ainda só faz até hoje um evento por ano. É difícil fazer vários. Mas o que nós vamos fazer nos outros 364 dias? Claro, você pega final de ano, Natal, entendeu? As pessoas acham que os pobres só comem bem no Natal. Exato. Por que todo mundo só dá a cesta básica para os pobres no Natal? Exato. É só no Natal que eles comem? É só no então, Natal? Aonde existe, aí vamos fazer uma diferenciação, onde existe um verdadeiro místico, alguém que de fato vive sua fé, vai ficar incomodado, e vai sentir compaixão em outros momentos. Tem 364 outros dias para ele falar, não posso ficar só naquele dia. Né? E aí começa algo maior nesse sentido. Vamos então aproveitar o assunto e vamos no VT, né, conhecendo mais um projeto. Jovens missionários se reúnem em praças e outros locais públicos para uma causa nobre: evangelização. Na Praça da Sé, em São Paulo, para atrair pessoas, eles evangelizam por meio de música, dança, teatro e pregação. Além do ponto, aqui na Patriarca, aqui na Sé, na Patriarca, nós também temos jovens que estão lá nos cortiços, nas favelas, evangelizando no meio do Moinho, na favela do Moinho. Tem alguns que estão na cadeia, agora, nesse momento, na cadeia, tá na FEBEM, na Fundação Casa. Tem jovens que estão agora na rua, cuidando, cortando o cabelo dos irmãozinhos de rua, que estão cuidando especialmente desses mais pobres. Tem uma equipe só com as crianças de rua, que está por aqui também. Então, assim, a gente se separou. Graças a Deus, nós somos em, acho que mais ou menos 400 jovens fazendo essa evangelização. Há 12 anos, a cidade de São Paulo conta com a missão Talitha Kum, que significa Jovem Levanta-te. Abordar pessoas nas ruas não é tarefa fácil para eles. Mas pequenas retribuições, como um sorriso, um olhar, um minuto de atenção, faz o trabalho valer a pena. É fácil essa missão? Não é fácil, mas vale muito a pena. Acho que fazer um sorriso já vale o dia, assim, uma retribuição de um sorriso já vale muito. Alguns dos missionários estão aqui hoje por já terem passado por uma experiência parecida com essa em ocasiões anteriores. Faz 3 meses e 10 dias que aconteceu a mesma coisa. Alguém me abordou, me convidou para o Talitha Kum e hoje eu estou aqui. Jesus me tirou da lama e eu quero dar muito mais para ele e evangelizar e sair e falar do amor dele, que me transformou, que transforma as outras pessoas também. Adilson, que enfrenta problemas familiares, ficou feliz pela iniciativa dos jovens e está disposto a ajudar outras pessoas. É uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem que ajudar o nosso próximo, né? Então, eu me propus, né, fazer a minha parte como cidadão, né? Ajudar, porque eu já passei por situação complicada na minha vida, né? E o ser humano tem que entender que a vida é assim, mas a gente pode melhorar. Faltou útil. Nós estamos aqui, então, vendo esse projeto bonito do Talitha Kum, que foi feito essa reportagem pela nossa Central de Jornalismo, e é uma época específica na época do Natal. Aí eu vou perguntar para o Milton. Milton, ONGs podem ter atividades específicas como as empresas têm épocas, só, por exemplo, só a colheita da soja uma época, né? Tem produção sazonal, né? As ONGs podem ter atividade só em determinadas épocas e ser uma ONG ou fica impossível? Eu acho que uma grande característica dessas organizações,
que nós vimos aqui o relato da Vanessa, inclusive, é o trabalho contínuo. Contínuo. Então, eu acho que o diferencial, exatamente, eu acho que o padre colocou muito bem, é essa questão de você dar uma contribuição assistida e continuamente para uma determinada população, seja na área de saúde, promoção social, educação, enfim. Então, eu creio que, na realidade, esse é o diferencial dessas organizações. É óbvio que ela tem, dentro da sua programação anual, ações pontuais. Aí sim, eu acho que isso ocorre. Agora, não necessariamente você criar uma ONG para uma atuação e depois ela vai ficar inativa. Então, eu creio... Só em certas épocas fica Exatamente. difícil. Você pode ter, ela pode não ser instituída legalmente, então isso é possível também. Não teria nenhum empecilho nesse sentido. Mas eu acho que o que difere essas organizações, é exatamente esse incômodo da sociedade em promover ações continuadas para populações em situação de vulnerabilidade. Falando mais uma vez do seu livro, editado pela Arte Escrita Editora, né, Semeando um Novo País, ele dá a ideia dessa base, desse chão, para quem quer começar uma ONG, para quem quer começar um trabalho continuado de assistência? Primeiro, ele traz a diferença entre os setores, né, que nós falamos rapidamente no primeiro bloco, no primeiro, segundo e terceiro setor, e depois ele traz exatamente a questão da legislação, de como instituir, a diferença dessas organizações, quem está enquadrado, então, ele as serve titularidades. Como um guia prático? Sim, de fato, sim. E ele está disponível para download gratuitamente no site da editora Arte Escrita. Então, é possível entrar no site da editora Arte Escrita e obter o livro gratuitamente. Esse livro ele não é comercializado. Ai, que beleza. Então, na editora, no site da editora, a gente tem, você sabe o site de cabeça? Eu confesso que eu não me lembro, mas em qualquer site de busca que se colocar Arte Escrita... Arte Escrita, deixa eu ver tem aqui www.editoraarteescrita, artescrita.com.br. Você pode fazer o download do livro Semeando um Novo País. Eu estou perguntando isso pelo simples fato de nem todos fizeram faculdade. O curso é só para quem já fez faculdade. Não. Não? Esse curso é de extensão universitária. Então, ele permite para um educador, um oficineiro que não tem o curso superior, que ele possa fazê-lo, sim. E outra característica deste curso... Ele é aqui em Campinas? Ele é na Unicamp, em Campinas. Mas o livro, de qualquer forma, serve como um primeiro passo sem de dúvida. Informações gerais para quem quiser. Exatamente. Diga outra coisa que você ia dizer, desculpa interromper. Não, e no caso desse curso também, ele tem um valor, mas é um valor bem acessível, né? Porque a ideia, nós gostaríamos, inclusive, que ele fosse gratuito, mas, infelizmente, você tem deslocamento de professores e outros custos, então tem um valor, mas não é nada, é um valor bem acessível, de fato. A ideia de fazer um curso para que as pessoas estejam preparadas para prestar um serviço é diante da demanda, né? Exatamente. Cresceu tanto o interesse, a sociedade está mostrando. Nós falamos no primeiro bloco rapidamente que nós temos 290 mil organizações da sociedade civil atuando no país. Nem todas estão organizadas administrativamente e muitas outras pessoas querendo começar iniciativas desse sentido. A média de existência dessas organizações é em torno de 15 anos. Uma média de... Muitas delas acabam fechando por conta de uma falta de sustentabilidade. Então, muitas delas é necessário que se tenha doações ou aporte de recursos públicos. Isso é possível, não tem problema algum, isso tem uma prestação de contas dentro da legislação. Então, é necessário que esses gestores busquem essas informações de como se instituir legalmente, como prestar contas, até para que ele possa manter essa organização. Você tem conhecimento, se tem assim, sites ou... onde a gente pode encontrar as diversas tipos de ONGs existentes, quem tem uma ideia, quem está pensando em atuar numa área, que possa buscar sugestões e ver outros modelos. Existe alguma coisa assim? Sim, você tem o GIF, que é Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Tem a ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. ABONG. Exatamente, todos eles têm um site, mas é fato também que o setor carece aí de pesquisas, de publicações, por isso que é importante fomentar essa discussão no âmbito acadêmico também, para que você possa ter mais indicadores, inclusive. Então, esses dados que eu trouxe, eles são de 2010, do IBGE.
Então, é necessário que se tenha indicadores locais, inclusive, para que a gente possa saber exatamente o impacto dessas organizações na sociedade e para que os voluntários possam ter acesso a essas organizações também. Devem ter muitas coisas circunstanciais, né? A gente assiste, por exemplo, na sociedade hoje, alguns artistas, na Bahia tem bastante, pessoas que começam a se destacar e começam a fazer uma atuação com uma ONG num bairro mais pobre, numa favela, com as crianças, fazendo uma parte de musicalização, dando um sentido, ou esportes, mas isso depois o grupo pode passar um pouco, cair um pouco, não é mais o grupo que está na moda, e aí acontece isso, a ONG funcionar 5 anos, 8 anos, e daqui a pouco está terminando, o que não precisa ser assim, né? Exatamente, por isso que é fundamental essa gestão, né, profissionalizar essa gestão, buscar subsídios para os profissionais, não só os gestores, mas os educadores também, para que eles possam gerir esse negócio social. Para que o sonho não acabe, né? Exato, exatamente. E até buscar as possibilidades de políticas públicas, não perder esse foco também, para que isso seja absorvido pelo Estado. E até de cobrar os políticos de coisas novas que precisam vir também, né? Exatamente. É um despertar que nós Perfeito, estamos vivendo. correto, né? é isso. Tá vendo, padre? Então, aqui também já tem uma boa característica que diferencia bastante da igreja que continua a sua jornada. Agora, o Papa, ele mexeu o doce. Aliás, nós estamos num momento maravilhoso, né? Que João Paulo II começou essa revolução com a igreja no sentido de trazer a igreja para as ruas. Bento XVI, por incrível que pareça, aumentou a presença de peregrinos em Roma, e agora Francisco está explodindo nesse sentido, despertando o povo para a prestação de serviço, voluntariado, união, sair para as ruas, e ele convocando. Aquilo que ele chamou, né? Eu quero jovens revolucionários, né? Quer dizer, ele consegue enxergar no jovem a energia que o jovem tem, né, para revolucionar as coisas, né? Quer dizer, revolucionar a sociedade que nós vivemos, nesse sentido que ele dizia, né, na sua homilia, do não ter medo, né? Quer dizer, nós precisamos nadar contra a correnteza. Vamos colocar uns tópicos como indicações, padre, porque aqui, para a gente provocar um pouco essa questão como se ela fosse uma vocação, porque o jovem ele pode crescer dentro de casa, na internet, aí ele vai para os games e ele fica só ali naquele mundo. Bom, o que pode fazer com que um jovem se desperte um pouquinho? Me ajuda, Vanessa. Sair, ir ao encontro de outros jovens, estar na igreja, encontrar um movimento desse e ter a curiosidade de perguntar o que está acontecendo, quem são vocês? Está lá a Vanessa vestida de palhaço no meio da rua, falando com as pessoas, perguntar quem é você, palhacinha, né? Um pouco disso, né, para sair. Acho que encontrar... Eu estou falando isso para dizer o que o Papa Francisco disse em outras palavras. Ide. Sair. Né? É o ide, né? É o ide. Quer dizer, um jovem fechado no seu mundinho, no seu quarto, o adulto na também, frente. Né? O adulto, sim, isso vale para todos nós. Para todos nós, a gente viu as aposentadas. Quer dizer, ali. Quando você sai de você, né? Quando você sai do seu mundo, quando você sai da sua casa e você se depara com realidades gritantes na nossa sociedade hoje, quer dizer, se você é um homem, uma mulher de bem, você vai se sentir... Quer dizer, tocado no seu coração, você vai se incomodar com aquela situação e vai dizer para você, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Eu acho que é isso que nós precisamos motivar nos nossos jovens, motivar em todos nós. Eu creio que na igreja também é um lugar para a pessoa não ficar só como um telespectador, né, padre? Com certeza. Sentar ali no banco. Vai perguntar, vai atrás do padre. As pessoas têm medo de se aproximar. Sim. Tem medo de saber quem é que está tocando, por que está tocando. Você é banda, o que você está fazendo aqui? Chegar mesmo. Sem dúvida. Aquela é minha paróquia. É o que o Papa também, né? Uma das mensagens do Papa, ele vem dizendo isso, né? Que a igreja ela precisa sair para fora dos muros. É por isso que nós estamos muito centralizados dentro das nossas igrejas e as nossas periferias, né? Elas estão crescendo e a igreja não está acompanhando isso.
Então, é preciso que nós também, igrejas, nós saiamos do nosso mundo para adentrar nesse submundo que está aí fora, de crime, de violência, de ateísmo. Mas a gente tem a periferia da cidade, a gente tem a periferia do bairro, a gente tem a periferia da paróquia, a gente tem a periferia da família, a gente tem várias periferias que a gente não gosta de... periferias. As nossas periferias. Muitas vezes a gente fica centrado só no nosso canto cômodo. Com certeza. Confortável. Egocentristas. Muito bem, tá. Nós vamos para o intervalo, está chegando no final do nosso Oriente. Tem só mais um bloco, a gente volta já já.